Hoje a gente vai analisar uma ideia que muda completamente a forma como as empresas podem encarar seus maiores desafios. A premissa é bem direta, mas o impacto é gigantesco. No mundo dos negócios é hora de parar de jogar pôquer e começar a jogar xadrez. Pensa bem, no fim das contas, no mundo corporativo, existem basicamente 2 jogos rolando. E a escolha de qual deles jogar pode ser o que define o futuro de uma empresa, do patrimônio, de um legado inteiro. A diferença entre um e outro é brutal. Então, vale a reflexão. A gestão da empresa é baseada em apostas arriscadas? Sabe, aquela torcida para que a carta certa vire na mesa? Ou ela é construída com movimentos calculados, pensando 3, 4 jogadas à frente? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E olha só que clara a diferença entre os 2 perfis. De um lado, temos o jogador de pôquer, ele decide na pressão, o foco é apagar o incêndio de hoje e a vida é uma montanha-russa de risco e esperança. É aquela mentalidade do tudo ou nada. Do outro lado, a gente tem um mestre de xadrez. Ele enxerga o tabuleiro inteiro, antecipa as jogadas do adversário e protege o que é mais valioso, às vezes até sacrificando uma peça menor para garantir a vitória lá na frente. A diferença, no fundo, é entre reagir e arquitetar. E é exatamente aqui, nesse ponto de virada, que entra o conceito que estamos explorando. A missão é muito clara: ser a ponte que tira o empresário do ciclo vicioso da aposta e coloca ele no controle estratégico do tabuleiro de xadrez. Ok, se o problema é o jogo, qual que é a solução? Não é só uma questão de mudar a mentalidade, não. É sobre adotar uma estrutura de decisão completamente nova. O Conselho Vixo se define como um conselho executivo de solução estrutural. O que isso quer dizer na prática? Bom, ele é chamado para jogo em momentos críticos, sabe? Situações super complexas ou quando a empresa simplesmente travou. Nesses momentos em que uma decisão errada pode quebrar tudo, o conselho traz aquela experiência sênior, aquela visão de quem já viu de tudo, que geralmente não existe dentro de casa. E para entender o que ele é super importante saber o que ele não é. Primeiro, não é mentoria, que foca no desenvolvimento da pessoa. Também não é consultoria tradicional, daquelas que entregam um PowerPoint bonito e somem no dia seguinte. E com certeza não é um conselho simbólico, só para constar no papel. É uma estrutura de ação, de decisão. Certo. Mas como é que isso funciona na vida real? Tem um método, um playbook para fazer essa virada de chave acontecer? Vamos ver o passo a passo de como essa estratégia se desenrola. O processo todo se divide em 3 fases bem lógicas, uma amarrada na outra. Tudo começa com um diagnóstico profundo para entender cada peça do tabuleiro, e não só os sintomas. Depois vem a arquitetura, onde se desenha uma solução que funciona de verdade, que é executável. E por fim, a fase mais crítica de todas, a execução, que é o movimento que transforma o plano em realidade. A primeira etapa é um mergulho total. O Conselho faz uma análise integrada de todas as peças do jogo: a saúde financeira, a exposição jurídica, os riscos com impostos, a organização contábil, a proteção do patrimônio e, claro, onde a gestão está falhando. É um verdadeiro raio-x da empresa, sem filtro nenhum. E aqui está um dos pontos mais importantes do processo. O diagnóstico vai atrás do problema de raiz. Porque, olha, falta de dinheiro é quase sempre um sintoma. É a febre, não a infecção. A causa real pode estar escondida numa briga de sócios, numa carga de impostos maluca ou em falhas de estratégia que ninguém estava percebendo. Como o problema real na mão, aí sim a gente parte para desenhar a solução. E o foco aqui é criar um plano que seja viável de verdade, não uma fantasia. É uma sequência de movimentos lógicos que junta tudo: o tributário, o jurídico, o financeiro. Cada decisão vira uma jogada coordenada e inteligente no tabuleiro. E agora a gente chega na etapa que, segundo a fonte, define tudo. É o que realmente faz a diferença: a capacidade de fazer a solução sair do papel e acontecer. Aqui está a grande virada de jogo. O trabalho não acaba na recomendação. O conselho atua diretamente para garantir que a solução seja executada, conectando a empresa com fundos, investidores, especialistas, enfim, com quem for preciso. A filosofia não é só dizer o que fazer, mas garantir que seja feito. Mas afinal, quem são as pessoas com a bagagem necessária para executar uma estratégia dessas? Chegou a hora de conhecer os arquitetos por trás desses movimentos.
Os membros do conselho são chamados de conselheiros master. E eles não são teóricos, não. São profissionais com décadas de experiência prática de mão na massa em reestruturações, recuperação de empresas e cenários de crise extrema. Eles têm aquela visão 360 graus para conectar todas as pontas do negócio. E a Vixo funciona como a plataforma que dá sustentação para tudo isso. Ela fornece o método, a governança e principalmente a rede de contatos qualificada para que o conselho possa trabalhar direito. É a Vixo que une a estratégia dos mestres com a execução no mundo real. Bom, chegando ao fim da nossa análise, tudo se resume a uma escolha fundamental. Um movimento decisivo que todo líder de negócios em algum momento vai ter que fazer. Tem essa citação do Marcos Pelusato, um dos líderes do conselho, que amarra perfeitamente a filosofia toda. As crises, os problemas, por mais que pareçam únicos, geralmente seguem padrões. O que realmente muda o jogo não é o desafio em si, mas a qualidade da decisão que se toma para enfrentá-lo. E aqui, a nossa analogia lá do começo se fecha com chave de ouro. É simples. Decidir sozinho em momentos de alta complexidade é apostar. É jogar pôquer. Por outro lado, contar com uma estrutura de decisão experiente, multidisciplinar, isso é calcular, é antecipar, isso é jogar xadrez. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Diante dos desafios mais complexos de um negócio, qual jogo deve ser jogado? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro inteiro da partida.